A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nessa quarta-feira. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Agora, meus irmãos, nós vamos ler o verso 9. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 5 e também o verso 9. Meus irmãos, Jesus, ele é essa luz que veio para iluminar e dissipar as trevas. Mas essa afirmação aqui do evangelista João, em que essa afirmação implica em nossas vidas, meus irmãos? O que nós podemos entender com Jesus sendo a nossa luz? De que forma isso pode ser aplicado em nossas vidas? E eu queria pensar com os irmãos esse aspecto agora no início deste culto de hoje, meus irmãos, destacando o versículo 5 do texto, em que aqui na minha versão o evangelista João diz: a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Ou seja, as trevas nunca prevalecerão contra a escuridão. Aleluia, meus irmãos. E isso quer dizer que Jesus veio, meus irmãos, para desfazer toda a desordem da nossa vida. Jesus veio, irmãos, para desfazer todo o caos. Jesus veio para iluminar e dissipar todas as trevas das nossas vidas. Glórias ao Senhor, meus irmãos. Se você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse culto, você que tem o Senhor na sua vida, que tem caminhado lado a lado com Ele, talvez agora você pense um pouquinho, olhando para trás, e você vai ver que antes de você conhecer Jesus, a sua vida era assim, uma desordem. Mas depois daquele momento tão especial, que foi o momento que você teve esse encontro transformador com o Senhor, a sua vida foi transformada. Aleluia, louvado seja o Senhor. A minha vida, irmãos, antes de conhecer o Senhor, era um caos total, uma desordem total, em todos os aspectos. Mas depois que eu conheci o Senhor, comecei a andar com Ele e Ele começou a transformar a minha vida. Minha vida hoje é uma perfeita ordem, sobretudo quando eu ando em obediência, obedecendo o Senhor. As coisas voltam ao seu devido lugar, meus irmãos. Porque o Senhor veio para iluminar, para nos iluminar. Então a primeira coisa que acontece quando o Senhor vem com essa luz em nossas vidas, como esta luz, é desfazer todo o caos, toda a desordem das nossas vidas. Mas eu quero também, ainda aí no Evangelho de João, citar um outro texto, meus irmãos, que está no capítulo 3, aí do Evangelho de João. Capítulo 3, versículo 19 e 20. Diz assim, João 3, 19 e 20. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz
e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Então, primeira coisa que acontece é a desordem, o caos, né, ser ordenado novamente. O Senhor vem para colocar as coisas no devido lugar. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda é que quando esta luz brilha em nossas vidas, ela também revela tudo aquilo que está errado. Ela revela os nossos pecados. Ela mostra para nós que aquele caminho que estamos vivendo, que estamos trilhando, não é o caminho que agrada ao Senhor e não é o caminho ideal para vivermos, meus irmãos. Essa luz que revela o pecado não o faz para condenar-nos. Não é para nos condenar, mas sim para apontar para nós aquilo que está errado, para que haja o conserto. Então, a primeira coisa, colocar ordem na desordem. A segunda coisa, revelar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que não percebemos, aquilo que é prejudicial para nós, para que nós possamos tomar decisões, abandonar aquilo que não é bom e passarmos a andar num caminho novo. Num caminho novo, meus irmãos. E a terceira coisa que eu quero destacar, agora a gente encontra lá em João também, mas no capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 35 primeiro. Diz assim o verso 35. Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Agora, irmãos, ainda no capítulo 12, no verso 46. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Então, meus irmãos, o Senhor vem como esta luz para colocar em ordem aquilo que está desordenado. O Senhor vem como esta luz para revelar aquilo que está errado, para revelar que o caminho que estamos trilhando não é o melhor caminho para as nossas vidas, não é um caminho que agrada ao Senhor e nem é um bom caminho para andarmos. E Ele também vem para nos guiar no caminho certo, para iluminar os nossos passos e nos guiar na direção certa. Por isso o Senhor disse: minha luz brilhará para vocês mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Mas quem anda na luz, quem segue esta luz, sabe para onde vai. Não tropeça e não cai. E eu quero finalizar com o último texto de João capítulo 8, agora no versículo de número 12. João 8, verso 12, diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, porque terão a luz da vida. Ele veio também para ser o nosso guia. Essa luz veio para iluminar o nosso caminho, nos mostrar para onde ir, nos dar a direção. Então eu oro para que você, meu irmão, nessa noite, permita que essa luz brilhe na sua vida. Brilhe para colocar em ordem o que está desordenado. Brilhe para revelar aquilo que está errado, para que haja conserto. E brilhe para te dar a direção que você deve seguir. Aleluia, meu irmão. E eu oro para que você que está assistindo esse vídeo, você que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não confessou o nome do Senhor, eu oro para que você tome esta decisão ainda nesta noite, ainda neste momento, de maneira que esta luz venha brilhar na sua vida, para colocar em ordem aquilo que está desordenado, para revelar aquilo que está errado e para guiar você no melhor caminho. Esse caminho tem um nome, seu nome é Jesus. Ele é o único caminho que pode nos conduzir ao Pai. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Nesta oração eu convido você a orar também
pela sua família, pelos seus familiares, por aqueles que você conhece, que ainda não conheceram Jesus e que precisam ter essa luz na sua vida. Vamos orar nesta hora juntos, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. E em oração, meu Senhor, nós queremos primeiro agradecer ao Senhor por esta luz que brilhou em nossas vidas, por essa luz que nos tirou do caos, por esta luz que revelou os nossos pecados, que nos ajudou a corrigi-los, que perdoou os nossos pecados, por esta luz que tem guiado nossos passos, aleluia. Nós queremos agradecê-lo, Senhor Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça, meu Senhor. E queremos orar, meu Senhor, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que precisam conhecê-lo, Pai, que precisam ter um encontro transformador com o Senhor, assim como nós tivemos. Nós queremos colocar diante do Senhor cada uma dessas vidas, Pai, cada vida que está sendo mencionada nesta hora, diante desta oração, meu Senhor, colocamos diante de Ti, clamando ao Senhor, a Ti, ó Espírito Santo, para que essas vidas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho, Pai Eterno, alcançadas pela Tua Palavra, Pai Santo, para que essas vidas venham conhecer o Teu Filho amado, Jesus Cristo, serem perdoadas e salvas para a glória do Senhor. Toma em Tuas mãos essas vidas, ó Pai, abençoa-os, Pai, resgata-os. Nós oramos clamando ao Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Também oro pela Tua igreja, meu Senhor, que a Tua luz brilhe com uma intensidade cada vez maior, para que nós possamos andar no Teu caminho, na Tua direção, meu Senhor, para agradar ao Senhor, para exaltá-lo, engrandecê-lo com as nossas vidas, sendo, meu Senhor, sal, sendo luz, sendo este candeeiro que vem iluminar esse mundo, que vem resplandecer no meio de uma geração pervertida e corrupta. Que sejamos esta igreja, uma igreja cheia do Senhor e para a glória do Teu nome, Jesus. Assim oramos, gratos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. E agora eu quero te convidar para nós adorarmos ao nosso Senhor. Vamos louvar aquele que é digno de todo o nosso louvor. Amém. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso ver que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. É
manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que o desejo, tu és essência. E eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que o desejo, tu és essência, pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Me satisfaço quando estou junto aos teus pés. E eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Eita, como é bom servir a ti, Jesus. Aleluia. Assim como a corça que anseia por água, como terra seca
Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei e Jesus me guardará. Aleluia, Amém, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero agora nessa oportunidade dar alguns avisos aos irmãos. Conforme falamos no domingo, no nosso último culto, tanto no domingo pela manhã quanto no domingo à noite, nós ficamos de dar algumas informações aos irmãos no decorrer desta semana acerca da programação do próximo domingo. Meus irmãos, próximo domingo, primeiro domingo do mês, temos o culto, nosso culto de ceia, meus irmãos. E nós, junto com a liderança da igreja, decidimos realizar 2 cultos de ceia neste próximo domingo. Faremos pela manhã, no culto de primícias, um culto de ceia, e faremos domingo à noite também um culto de ceia. Portanto, meus irmãos, já nesse domingo, teremos o culto presencial na igreja às 9 da manhã, onde faremos a celebração da ceia do Senhor, e teremos o culto presencial às 18 horas também no nosso templo, onde realizaremos também a ceia do Senhor, meus irmãos. Então, meus irmãos, você que desejar participar da ceia do Senhor junto conosco no templo, você poderá escolher um dos 2 horários. Se você for pela manhã, então pedimos para que você não vá à noite. Se você optar pela noite, então que você não vá também pela manhã. Os irmãos deverão escolher um dos 2 horários para estarmos juntos celebrando a ceia do Senhor. Meus irmãos, para você que está em casa, que não pode estar presente conosco lá no nosso templo, nós iremos transmitir os 2 cultos ao vivo pelo canal da nossa igreja. Às 9 da manhã iniciaremos também no canal do YouTube e às 18 horas iniciaremos também no canal do YouTube a ceia do Senhor. E você também pode optar por participar da ceia pela manhã ou pela noite na sua própria casa. Ok, meu irmão? Você que não pode estar presente conosco, por você fazer parte do grupo de risco, você realmente não deve estar presente e poderá participar da ceia na sua casa, assim como temos feito nos últimos meses. Ok? Faremos pela manhã e faremos pela noite e transmitiremos os 2 cultos no nosso canal da igreja. Eu quero ressaltar, irmãos, que para a transmissão nós contamos com diversos fatores que não estão ao nosso alcance. Nós precisamos contar com a colaboração, entre aspas, da internet da igreja, dos equipamentos que utilizamos. Pedimos por isso a paciência dos irmãos. Temos buscado antecipar algumas dificuldades, mas são coisas que a gente não tem como prever. Por isso, em alguns momentos, temos iniciado com um pouco de atraso. Pedimos a paciência dos irmãos, mas oramos para que neste domingo tenhamos 2 cultos abençoados, cheios da presença do Senhor, lá no nosso templo e também você aí na sua casa. Amém, meus irmãos? Para você que deseja estar conosco lá no nosso templo, nós estamos preparando os elementos para servir. Ok, meus irmãos, nós já conversamos com a diaconia, já temos um protocolo para servirmos os elementos da ceia com todo cuidado para que a gente possa evitar qualquer tipo de problema. Ok, meus irmãos? Quero ressaltar também, meus irmãos, que para a participação dos cultos presenciais na igreja, o uso da máscara é obrigatório. Então peço aos irmãos que não cheguem para o nosso culto sem a utilização da máscara, ok? A máscara só poderá ser retirada no momento em que estaremos tomando
o cálice comendo o pão. A partir do momento que terminamos de comer o pão, retomamos a máscara. Bebemos o cálice, retomamos a máscara. Ok, meus irmãos? Peço a ajuda dos irmãos, a compreensão, porque nós queremos voltar a adorar o nosso Senhor como sempre fizemos, reunidos ali na igreja. E quanto mais cuidado nós tomarmos, mais rápido poderemos estar reunidos e com aquela sensação de segurança novamente, que é o que nós desejamos. Amém? Então espero ver os irmãos no domingo, espero poder rever mais irmãos ainda no culto presencial da nossa igreja. Os cultos que fizemos até agora têm sido muito abençoados, mas sentimos a falta dos irmãos que não puderam estar conosco. Meus irmãos, sexta-feira temos reunião de oração, 18 horas lá no nosso culto. Perdão, lá no nosso templo, 18 horas. Amém, meus irmãos? E às 20 horas, sexta-feira, tem a escola bíblica online, através do Google Meet. Convido você a participar, não perca. Amém? Nós já temos tido algumas semanas com a escola bíblica e convidamos você a participar. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, vamos agora ter o nosso momento de oração em família. E mais uma vez eu peço aos irmãos para orar pela igreja. Não somente por nossa congregação que se reúne ali em Arimbé, mas por toda a igreja do Senhor. Precisamos clamar pela igreja. Então, meu pedido de oração é para que estejamos orando pela igreja do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos estar agora em família orando na presença do Senhor.
Amém, meus irmãos? Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Lembrando aos irmãos também que hoje é quarta-feira e nós separamos 2 famílias da igreja para estarmos orando. E nós seguiremos orando uns pelos outros. Amém? Vamos continuar também orando pela nossa irmã Marluce, que ainda está realizando os exames para a realização da cirurgia que ela necessita. Vamos estar orando pelo pai da nossa irmã Rosenice. Vamos estar orando pela dona Guiomar, a mãe da nossa irmã Selma. Continuar intercedendo e orando por ela, meus irmãos. Para que o Senhor restaure a saúde e cure em nome de Jesus, Pai. Certo, meus irmãos? Então vamos estar orando por aqueles que também estão aí enfermos, precisando da nossa intercessão. Amém, meus amados? Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje o mensageiro do Senhor é o nosso irmão José Alberto. Ele tem uma palavra do Senhor para os nossos corações. Que o Senhor fale com você nessa noite. Que o Senhor fale conosco. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Romanos 15, versículo 3. Nós vamos falar sobre onde está depositada a sua esperança. Romanos 15, 3 diz o seguinte: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aqui está, o Espírito Santo é que nos enche de esperança. Continuando em Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esse versículo fala de tudo aquilo que serve de base daquilo que foi escrito no Antigo Testamento pela inspiração divina para beneficiar os crentes. Continuando em Hebreus 6, versículos 17 e 18. Hebreus 6, 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, no versículo 18, para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos mão da esperança proposta. O que é que nós vemos aqui nesses 2 versículos? Vemos 2 coisas imutáveis. Primeiro, promessa. A promessa de Deus que foi feita a Abraão. E vemos também o juramento que confirmou aquela promessa. E esse juramento está aqui em Hebreus 6, 13 e versículo 14, que fala da imutabilidade da promessa de Deus. 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar. Interessante isso, queridos. Muitas vezes eu e você fazemos juramentos, mas a quem? Nós fazemos juramento, às vezes assim, a mãe, eu juro pela minha mãe, juro pelo... Quantas pessoas já fizeram isso? Mas Deus, Ele não tem alguém superior a Ele, e Ele jurou por Ele mesmo. E Ele diz aqui, e assim, voltando ao texto, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Deus jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E sabe onde essa promessa está? Depois vocês buscam lá em Gênesis, versículo 15, de 8 a 21, e Gênesis 22 e 17. E 1 Coríntios 13, 13, que é uma sequência de mensagens, já falei sobre fé, agora vou falar sobre esperança, diz o seguinte, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é o amor. Depois nós vamos chegar no amor. Hoje nós vamos falar
sobre esperança. E esperança, quando nós buscamos no dicionário, nós encontramos, segundo o dicionário, é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança é confiar em algo bom. A esperança também traz confiança, é ter fé. Se eu confio, eu tenho fé em alguma coisa que vai acontecer. É ter ânimo para lutar por aquilo que vale a pena. Esperança, então, é a segunda dessas 3 mensagens que nós vamos fazer. Já fizemos a de fé, esperança, e depois nós vamos concluir com amor. Quando nós ouvimos alguém dizer assim, a esperança é a última que morre. Talvez eu ou você já tenha dito isso também. A esperança é a última que morre. Mas será isso uma verdade à luz da Bíblia? Será isso uma verdade à luz da Bíblia? O que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz o seguinte, que Deus, Ele é um Deus de toda a esperança. Que Deus, Ele nunca morre. Quem tem Jesus no coração, meu irmão, você se tem Jesus no seu coração, como seu Senhor, como seu Salvador, tem esperança. E você tem a esperança como um estilo de vida. A esperança para mim e para você, elas devem ser um estilo de vida. E nossa verdadeira esperança, a minha e a sua esperança, elas estão depositadas em Deus. A minha esperança está depositada em Deus. Por quê? Porque Deus nos promete, Ele tem promessas para mim e para você. Ele promete nos abençoar, Ele promete nos dar vida eterna. E olha, nós lemos, Deus não mente. Deus não mente, por isso nós podemos confiar em Deus, por isso nós podemos esperar em Deus. Lá em Números 23, 19, na parte A diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem se arrependa. Você poderia dizer, mas eu já li vários textos na Bíblia dizendo que Deus se arrependeu. Mas o arrependimento de Deus é mudança de atitude, não é o arrependimento que eu tenho, que você tem. Deus não se arrepende do que Ele fez. Ele pode mudar, Ele pode fazer uma outra coisa, mas não é arrependimento. Ele continua fazendo aquilo que Ele propôs. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a gente passa por situações que parecem que não tem mais fim. Quem não tem passado por situações desse tipo, que a gente olha, não tem mais fim, a gente não tem nem mais esperança, a gente passa a sentir como se estivéssemos num beco sem saída, porque geralmente beco, alguns têm saída, outros são becos mesmo sem saída, você chega no fim do beco, tem que voltar, e aí a gente passa a ter sentimentos de derrota, sentimento de fracassado, a gente perde as forças e a gente fica sem esperança. E a minha pergunta é, por que que isso acontece? Por que que isso acontece em nossas vidas? Por que que isso acontece em sua vida? Sabe por quê, querido? É porque as coisas da vida, elas falham. Muitas vezes eu, você, nós, temos colocado a nossa esperança em coisas da vida, coisas que falham, como dinheiro, como um emprego bom. Quantas vezes a gente colocou a nossa esperança, o nosso futuro no nosso emprego, e aí de uma hora para outra ficamos desempregados. A nossa capacidade pessoal. Quantas vezes nós temos colocado a nossa esperança naquilo que nós conhecemos, no nosso intelectual. E por aí vai, esquecendo que essas coisas são falhas, essas coisas falhas, essas coisas são coisas que erram, nos levam a errar. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus nunca falha. E eu lhe digo, neste momento, ponha a sua esperança em Deus. Lembre-se, esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos. Isso é esperança. A gente crê que pode acontecer, a gente crê nesse resultado positivo. Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Mas muitas vezes, nessa nossa caminhada, a gente vai perdendo a esperança. A gente fica sem perseverar.
a gente não persevera, deixa de acreditar que aquilo vai acontecer e aquilo deixa de acontecer porque eu não perseverei, eu não acreditei, mesmo que tivesse indicações que aquilo fosse dar errado, eu deveria acreditar e ter esperança naquilo. Muitas vezes tem acontecido com a gente na nossa caminhada como cristãos. A gente não tem olhado para o nosso alvo, que é Cristo. E eu te pergunto, neste momento, onde está a sua esperança? Onde você tem depositado a sua esperança, meu irmão, minha irmã? E a nossa verdadeira esperança, ela está em Deus. Porque Deus tem promessas, Deus tem propósitos, tem planos para lhe abençoar, para abençoar a sua casa, para abençoar os seus negócios, a sua vida. Isso não acontece por acaso e nada acontece por acaso. Tudo está dentro dos projetos de Deus e o que Deus projetou para você, para a sua vida, vai acontecer. É preciso que haja esforço da minha parte, é preciso que haja esforço da sua parte. Amigo, irmão, irmã, nada cai do céu. Dizem que só chuva e neve, mas nem isso cai por acaso. Isso está dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus. Nada é por acaso, nada cai do céu por acaso. Lembram quando Davi apresentou Salomão como seu sucessor lá em 1 Crônicas 28, 10, ele disse: ser forte, faze a obra. Então, querido, tudo requer esforço, tudo requer coragem para prosseguir. A cura daquela mulher, lembram lá, aquela mulher no Novo Testamento que estava fraca, aquela mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos, aquela hemorragia estava perseguindo aquela mulher, era um sofrimento. E aquele sofrimento daquela mulher também não foi por acaso, não. Alguma coisa iria acontecer mais adiante na vida daquela mulher e que ia mudar todo o destino dela. E apesar das condições adversas que aquela mulher passou, ela buscou a cura, e ela buscou a cura na única pessoa que poderia tirá-la daquela situação. Sabe, meu irmão, minha irmã, aquela mulher não desistiu. 12 anos, Deus tinha um propósito para ela. Não era só a cura, era a salvação também. E aquela mulher foi buscar na única pessoa que poderia curá-la. Ela venceu barreiras, ela venceu a sociedade daquela época. Aquela mulher com aquela doença, ela não podia estar no meio, junto de ninguém. Aquela mulher era jogada para o lado. Onde aquela mulher estava, ninguém podia estar perto dela. Aquela mulher era tida como uma pessoa imunda. Mas existia alguém que poderia solucionar o problema dela: Jesus. E bastou um toque, isso está em Marcos 5, 25 a 34, e bastou apenas um toque de fé, bastou um toque de esperança, e aquela mulher pôde conhecer todo o amor de Cristo, e aquela mulher foi curada, aquela mulher foi salva, e muito mais. Jesus disse: vai em paz. Marcos 5,34, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Aquela mulher, meu irmão, minha irmã, aquela mulher tinha um alvo, e o alvo dela era Cristo. Ela sabia que só Cristo poderia mudar aquela situação dela. 12 anos, mas existia cura para a vida daquela mulher, e ela não ficou parada, ela buscou. Ela venceu obstáculos, ela venceu preconceitos da época, a rejeição da sociedade, como eu já disse, e ela foi atrás de um toque. Mas não foi um toque em qualquer pessoa, não. Não foi qualquer pessoa, ela foi um toque, foi buscar aquele toque na pessoa que poderia lhe trazer vida, cura. E você, meu irmão, minha irmã, você tem tocado na pessoa certa? O seu toque tem sido na pessoa certa, ou você tem se deixado levar pelos falsos cristos, falsos profetas?
e que enganam até os escolhidos. Olha o que diz lá, Mateus 24:24. Ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A cura não acontece por acaso. A cura não acontece por causa da minha vontade. A cura não aconteceu por causa da vontade daquela mulher. O toque daquela mulher fez sim secar o fluxo de sangue imediatamente, mas não foi a cura. O fluxo de sangue secou. Se aquela mulher tivesse ido embora, corrido, ela voltaria a ter a hemorragia, mas ela ficou, porque iria acontecer algo de extraordinário na vida dela, porque Jesus perguntou: quem me tocou? E a narração diz que as vestes eram vestes, não era uma só, eram vestes, e Jesus dentro daquela multidão, sendo impressado, amassado, empurrado, como era que ele ia sentir aquele toque? Mas naquele toque saiu virtude, saiu amor. E ele disse: quem me tocou? E aquela mulher, eu imagino, prostrada, trêmula, chorando, com medo, diante de Jesus, ela confessou a verdade. Ela tinha esperança, ela não desistiu. É preciso confessar a verdade. Não basta só o toque, é preciso a cura completa e é preciso confessar a verdade. Aquela mulher não desistiu. Ela colocou toda a esperança no alvo que ela tinha, que era Cristo. E onde você tem depositado a sua esperança, eu volto a te perguntar: você já contou a Deus as suas necessidades com fé, com esperança? Você buscou isso com fé e com esperança? Ou você se desanimou na sua caminhada? Ou você quis fazer a sua vontade, não esperou a vontade de Deus? O segredo da vitória está em Deus, está em esperar a vontade de Deus. E eu finalizo dizendo, meu irmão, minha irmã, não basta só o toque, tem que confessar. Jesus perguntou: quem me tocou? E aquela mulher não deixou a esperança dela morrer, ela não fugiu, ela foi atrás daquele que podia ter a cura, com paciência. Ela agarrou, ela procurou o momento certo. Espere no Senhor, creia, não desista da sua esperança, tenha ânimo, não fique desesperado, aguarde, pois, em Deus. No tempo certo, tudo vai acontecer e Deus vai responder às suas vitórias e tudo vai passar. Tenha esperança, coloque o toque, seu toque, na pessoa certa. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, muitas batalhas são perdidas por causa da precipitação. Quando nós não somos pacientes, quando nós não esperamos, nós perdemos a batalha. Quem preserva, quem continua, quem persegue o alvo, acerta. O alvo é Cristo. Não desista, persiga. Não pare. E não esqueça, Deus é soberano e tudo acontece debaixo da vontade de Deus. Não desista, mas deixe que a soberania e a vontade de Deus operem na sua caminhada, na sua vida, neste momento e agora e para sempre. E eu encerro lhe perguntando: onde você tem depositado a sua esperança? Onde você tem tocado? O seu toque tem sido na pessoa certa? Você tem perseverado na busca do toque certo? Então, queridos, não desista, não perca a esperança, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e o seu lar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glórias ao Senhor. Louvado seja o Senhor
por essa palavra que veio para trazer esperança ao nosso coração e veio para nos encorajar a estarmos sempre olhando para o nosso Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso esconderijo. Sempre, meus irmãos, não há causa perdida para o nosso Senhor, não há. Ele está sempre pronto, com a mão estendida, meus irmãos, para nos ajudar e com os ouvidos inclinados para escutar a nossa oração. Continue firme, crendo e confiando no Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por essa noite que podemos passar aqui reunidos na tua presença. Pedimos, Pai, continua falando ao nosso coração segundo a sua palavra. Dá-nos esses próximos dias como dias de vitórias e de bênçãos na tua presença. Toma a tua igreja em tuas mãos, Pai. Cuida, protege, livra do mal a cada um, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra
pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.